Aí está, bom dia pessoal. Vlog, tá certo. Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, agora são exatamente 11 horas e 35 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Hoje aconteceu o que eu gostaria de acontecer sempre, né? Normalmente eu entro no carro, ligo o aplicativo no Comfort só e faço toda a minha funçãozinha de configurar câmera, colocar microfone, arrumar minhas coisas aqui. E às vezes se passam 15 minutos, bom dia. E nem a merda do aplicativo me manda, estou a caminho. E agora, enquanto eu entrei, eu fiz isso, na mesma hora tocou, pá! 33 pilinhas pro Hospital Moinhos, pra buscar ali no Vila Nova. Não liguei nem o Gigo, não sei nem qual é a relação. Mas estamos indo. Estamos indo pegar a primeira corrida do dia. Ele já mandou mensagem, porque eu fiquei uns 3 minutos parado. Foi o tempo de pregar a câmera rapidão aqui. Parece que eu tava correndo, né? Mas eu tava correndo sentado. Enfim, vamos lá, vamos dar então. Quinta-feira, tempo meio nublado, choveu à noite. Eu não consegui perceber se a temperatura tá mais baixa ou não. Dentro de casa tá ok. Vamos ver aqui, 26 graus. Tá mais baixo. Ontem passou o dia inteiro no 31. Vamos buscar o que é meu e nada mais. Hoje eu vou gravar durante o dia. E vocês só vão saber quando for ao ar. Eu vou gravar mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. Já tenho o segundo inscrito, candidato, enfim, né? Então, mas condomínio reserva Montejo. Ah, vai ser um condomínio. Achei que ia ser uma São João aqui, na esquina dessa ruazinha Jorge Napoleão com a Vicente Montejo. Abriram um terreno aqui já faz uns 2, 3 meses. Eu juro que eu pensei que mais uma São João, mas não, já estão tapumando aqui, vai ser um condomínio. Enfim, vamos lá então, buscar o Rômulo ali no Hospital Vila Nova, levar para o Hospital Moinhos e depois dar ali no meio, para cima deles e ferro nelas. Ah, o cara não tirou o pé. Vai, Moisés. O disco era para trás, tá meio-dia, 13 minutos. Querido ouvinte, querida ouvinte, não imagina quem tá aqui comigo fazendo o Discorama nessa tarde de quinta-feira. Eu não vou falar nada, vou te convidar para ir ali na @realzeta e ver a foto que tá postada. Inclusive, aproveita o post e nos comentários manda um som pra gente ouvir. Feito, meu amigo. Tenha um bom dia aí, uma ótima semana, tudo de bom, viu? Obrigado. Feito, primeira viagemzinha finalizada com sucesso. Rapaz, provavelmente um médico pelo traje. Bem jovem. Enfim, entrou mudo, saiu calado. E agora? José. Pedi 14, vocês escutaram o Fetter falando ou não? O Fetter acabou de me entregar aqui. Medica 13, ele falou. Deixa eu ligar X aqui e esperar o principal passageiro do dia. Ver se tá com alguma coisa aqui na área de embarque ainda. Chegou já um taxistas ali. Tocou 761, Felipe Camarão. Buscar 6 minutos, nem pensar. Buscar 6 minutos na Félix da Cunha pra levar pra Felipe Camarão por 7,60. Puta que pariu, sabe? 862, buscar aqui na Ramiro pra levar pra Andrade Neves. Agora tu veio, essa é bem melhor, por sinal. Pegar onde? No Maniza, aqui na Ramiro, lado esquerdo de quem desce. Passageiro Ourives. Deve mexer com ouro, né? Levar ali pra Andrade Neves. Não consegue, né? Mas é... Vucu Vucu do Centro Histórico, Rua Andrade Neves. Tá de boas hoje. Janeiro, né? Vou forçar um pouquinho o Comfort. Tô a fim de ligar X agora aqui no centro. Eu acho que tem possibilidade de eu receber algum tipo de oferta. Né, por aqui no Comfort. Vou me arrastar até o ponto do Mota, ver se ou eu encontro com ele. Não marquei nada, é verdade. E se não encontrar, ver se o adesivo tá lá ainda, se não tiraram. Outro dia eu colei ali, não sei se eu falei aqui nos vídeos. Eu acho que não falei.
Mas eu coloquei lá no Instagram. Ali no ponto do Mota, eu colei o adesivo do canal aqui. Junto com os adesivos dele. Chegar ali eu mostro na sequência. Tocou uma corredinha de merda pra levar ali pra Menino Deus, 9 pila no Comfort. Aceitei, vou pegar ali a Sônia. Mas antes eu vou dar uma espiada aqui no ponto do Mota. Porque não sabe onde o ponto do Mota fica onde. Fica aqui na lateral do Teatro São Pedro, na Praça da Matriz. E aqui nesse murinho à direita, não sei se vocês conseguem ver, tá ali, ó, tem 2 adesivos do Mota e logo abaixo desse canal de merda aqui, Diário de um Uber, versão férias. Tá ali ainda e o Mota não tá aqui, só tinha um taxista numa Kicks. Eu sabe, o Mota não voltou pra boleia do táxi, então não deve ser ele. Vamos buscar a Sônia aqui na Duque, então, na primeira quadra, depois do viaduto Otávio Brocha. Levo ali pra rua 17 de junho, no Menino Deus. Daí eu vou aproveitar, boa essa corrida, não tinha me ligado nisso. Melhor que a encomenda, já vou aproveitar, já vou abastecer, que eu vou estar perto do posto do Barcelona. Lembrando que eu comprei na segunda-feira 4 cupons de 20 litros cada, para garantir o preço de 5,55. E ontem eu estava espiando no próprio Baratão, já aumentou, mas tá 5,65, ainda tá valendo a pena em relação ao preço de bomba aí da maioria dos postos em Porto Alegre. Tá na casa dos 6,30, 6,20, às vezes tu encontra uns perdidos aí. Mas é difícil de encontrar menos que isso. Enfim, vamos ali pegar a Sônia então, na Duque, bem em frente ao Sevinhé, parece. Parece que é no Sevinhé, não, é no outro lado esquerdo, do lado do par, lado esquerdo. Então não é na escola, até porque a escola deve estar de recesso, né? A não ser que fosse algum funcionário fazendo alguma atividade de verão. 12h30. Feito, foi só o tempo de abastecer, já tocou a corrida, já disparou inclusive o cronômetro. A Laura tá aqui na esquina da Baixa com a Getúlio. E a viagem sabe pra onde? Pra Duque de Caxias, justamente da onde vim. Eu adoro janeiro, cara, porque eles me mandam de volta todo o dinheiro que eles me tomarem da gel. Sumiram as postagens lá. Eu não te falei, tá? Ô, Sérgio, falar nisso, esse bagulho de regulamentação aí vai me foder, hein, cara. Porra, vou perder tudo os velhos aposentados aí. Os velhos fininhos. Mas tá bom, pelo menos nós temos uns caras do carro elétrico aí fazendo 1 por 1. Ô, Glória! Tá, Rogério, tá convidado. Tá convidado, Rogério Dúbio. Aliás, tô convidando agora nesse momento. Se quiser participar do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha, acabei de gravar mais um episódio então aqui. Agora são 2h05. Eu já parei aqui no posto da Brasil, na Zona Norte. Esqueci de avisar. Alerta para cenas repugnantes. Antes de começar dando show, agora voltar pro show que eu tava dando, né? Só que não. Resolvi já essa questão, já vamos almoçar. Nenhum novo. Já vamos almoçar, aí abri o Instagram para responder uma mensagem ali. E apareceu esse Rios aqui, né? Feed do Rogério Dúbio, tirando onda do janeiro, né? Enfim, cada um na sua com alguma coisa em comum. Para mais regiões do estado, presente em mais de 20 cidades do Rio Grande do Sul. Saiba mais em pipaparade.com.br. Ali na sinaleira, né? É isso aí. Não tem ninguém terminando aqui. Tem uma senhora com uma criança ali, ó. Feito, senhor? Não, tem uma turminha lá assim, ó. Não, mas eles são grandes. É? Pra ele é grande. Feito, então. Uma boa tarde, uma ótima semana. Sucesso pro Bernardo. Vovô garoto babão. Que legal. Veio ver o neto, Bernardo. 11 anos, escolinha do Grêmio. Último treino antes da Copa que vai ter agora entre as coroas nesse final de semana. Uma copinha tradicional de categorias infantis, né? Trouxe ele aqui, não sei se vocês perceberam, para quem não conhece a região, pro CT Cristal, bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. Ah, que preguiça. Ah, hoje tá foda.
Hoje tá difícil, sabe, pessoal? Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. 13h07 da tarde. O estagiário viu meu vídeo de ontem. Eu falei pra olhar o tempo. Daí ele resolveu baixar o tempo também. Agora não tem corrida que pague mais de 1,20 o quilômetro, mais de 60 centavos o minuto. Mais de R$35 a hora, não tem corrida. Tá difícil. Essa corrida eu fiz pra passear, 23 pila pra 14 km. Eu peguei lá no Chácara das Pedras. Nem lembro qual é a rua, lá no meião, na meiuca do Chácara das Pedras. Perto daquele templo lá do Adventista, sabe? 23 pila para 14 km, tava dando mais de 30 minutos a viagem. Eu pensei, se eu não for, o Mota vai. Se eu não for, eu vou ficar batendo cabeça aqui, pelo menos eu vou dar uma passeadinha. E dei uma passeadinha, de fato. Né? Peguei, vi a orla. Agora tô rasgando aqui a diária de notícias, vou parar ali naquele posto ali e vou esperar. Ó, 29 pila para Carlos Gomes, desde o Barra. No Comfort, 2,32 o quilômetro, 52 pilinhas a hora. Saí da Applebee's e nada mais. Pode ser nesse acesso aqui, né, meu amigo? Sim, pode ser aqui mesmo, meu amigo. A senhora distraída. Muito bem. Então, uma boa tarde aí, uma ótima semana pra ti. Tudo de bom, viu? Sucesso. Obrigado. Agora, bora buscar na Jari, enquanto essa Duster decide o que faz da vida dela. Tá trancando aqui a saída da área de embarque e desembarque do Shopping Bourbon Carlos Gomes. Não consegue, né, Moisés? Isso, manobra, vai. Vocês estão vendo, né? Depois do estressado sou eu. Já tocou aqui pegar na 817 da Carlos. Ele tá me xingando ali. Por que ele tá me xingando? Ele acha que tem razão. Talvez o errado seja eu, né? Só ignora nessas horas. Simplesmente só ignora. Deixa falando sozinho. Pegar o Pedro Henrique aqui no 817 da Carlos Gomes e levar ali pra Jari. Lembra dos prédios dos condomínios, da rua dos condomínios dos passageiros 470? Rua Jari, esses condomínios que tem aqui. O 671, o 649, o 740. Enfim. Eu já citei diversas vezes aqui que esse pessoal que mora aqui nessa região tem tudo nota baixa, né? Porque eles pedem lá de cima da torre do 17º andar, 791 para Teixeira Mendes. O cara não consegue nem mijar em paste. Ia ali mijar no posto da Anitta, mas já tocou aqui na Scutari. José Scutari, vamos junto ali dentro do bairro Passo da Areia, cheio de paralelepípedo dos anos 30. E que, enfim, pegar ali levar ali para Teixeira Mendes, descer na esquina com a Nilo. Daí já fico pifadinho no posto Ipiranga que tem por ali. Mas o que eu queria comentar rapidinho, então, para finalizar esse assunto dos condomínios. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu citava bastante essa Rua Jari, e comentava que a maioria dos passageiros tinham nota baixa, né? E daí era muito fácil de entender, porque eles pediam o carro de dentro de casa e demoravam 17 minutos
para chegar na portaria. Muitas vezes eu deixei passageiro com a mão na maçaneta, ou muitas vezes nem tive essa oportunidade. Cancelava, tinha que ir embora antes dele chegar, porque já tinha um outro colega querendo que eu saísse da vaga de área de desembarque dos prédios, né? Enfim, daí eu me dei conta, nunca mais eu tinha voltado aqui. Faz tempo que eu não venho buscar passageiro aqui, fiquei pensando, né? Que eu trouxe o Pedro Henrique agora lá da Carlos Gomes, pra quem não entendeu até agora o que eu tô falando. Daí eu me dei conta, claro, agora eu ando com a nota filtrada, 4.8 Plus. Não vem essas baixarias. Não vem esses malas pra me incomodar, pra me tirar do sério, né? Só pra não passar batido. Ontem um colega disse que me agradeceu pela consideração por eu fazer cara feia para notas abaixo de 4,80, porque segundo ele a nota dele é abaixo de 4,80. Primeiro, eu faço cara feia para nota abaixo de 4,85. Se pudesse filtrar, eu filtraria 4,89. Mas eu me refiro à nota de passageiro e não de motorista, tá, meu bruxo? Oi, Carolina. Feito, trouxe a senhora aqui pro Pilates. Cada um na sua com alguma coisa em comum, aqui na Teixeira Mendes. Quase esquina com a Nilo. Como eu desconfiava pelo número. Agora eu vou chegar aqui no posto Ipiranga que tem aqui na frente do Guatemix, pra mijar e esperar. Tá muito ruim hoje, sabe? Hoje tá diferente dos outros dias. Hoje tá bem diferente dos outros dias. E pior que a coisa só tende a piorar. Não dá pra pensar sobre isso, sabe? Não podemos se entregar. Agora eu vi aqui adorei até seguir ele, inclusive, mas ele não tá preparado pro sucesso. A conta dele é fechada. Aqui na esquina da parte nova da Anitta com a João Valig, tinha um rapaz na sinaleira fazendo malabarismo, essas coisas todas, vestido de palhaço, toda ajeitadinha, roupinha ajeitadinha, tá, tudo top. E uma plaquinha que dizia ali, não podemos desistir jamais, uma coisa assim, sabe? Uma frase positiva e tal, e com a arroba dele no Insta. Na mesma hora eu peguei o celular e segui ele no Insta, só que a conta dele tá fechada. Eu dei um grito pra ele, tem que abrir tua conta, ô merda. Como é que tu vai conseguir seguidor se a tua conta tá fechada? Privada, no caso, né? E daí dizia na frase, eu queria ter filmado, mas a câmera tava invertida e quando a situação aconteceu, eu já tava quase abrindo o sinal, não deu tempo. Não desista, não sei o que, bababá, enfim. Tá ruim mesmo, mas podia estar bem pior, né? Podia estar sem trabalho, podia. Eu podia estar devendo 10 mil reais no banco. É outro assunto. Uma rápida, mas bem rápida mesmo, que falta 2 minutos, eu não vou demorar tanto tempo para falar. Uma brevíssima reflexão sobre as características do público das redes sociais, né? Tava falando pra senhora agora, ela disse, que idade tu tem? Eu disse, 47. Disse, regula comigo, não sei tu, mas eu não tenho mais paciência pra rede social, ela disse pra mim. Disse, eu também não, senhor. Eu só tô nelas porque eu produzo conteúdo pra essas merdas. Daí eu falei uma coisa pra ela que depois eu fiquei pensando, eu acho que tu tem toda a razão, Daniel. O público do YouTube, daí eu comparei o YouTube com o Instagram, tá? E o Instagram serve pro TikTok também, na minha opinião. O público do YouTube, aquele cara que vê YouTube, ele quer ver início, meio e fim, né? Uma história contada. Pode ser de 10 minutos, ou de 40 minutos, ou de 1h30, mas ele quer ver uma história contada com início, meio e fim. Ou tô errado? E o cara do Instagram só quer ver o pá! Só quer ver o gol, né? Só quer ver os melhores momentos. Não tá interessado na partida inteira, não quer saber se o time jogou bem, jogou mal. Só quer ver os gols. Só quer ver o resultado. E nada mais. Ou tô errado aí? Só uma reflexão. Só uma... Como é que se diz? É só uma divagação sobre as redes sociais. Partiu Sapuca Iaiá. Eu acho que é da Ambev para Ambev. Aliás, eu acho que é para Ambev. Porque com certeza vou buscar na Ambev aqui de Porto Alegre,
aqui na Voluntários da Pátria. E eu tô desconfiado que eu vá levar para a Ambev de Sapucaí. Lembrei agora, enquanto eu falava essa bobagem, uma vez eu tava levando 2 rapazes para aquele bairro que chama... Se eu não me engano, eu só tô desconfiado que seja Ambev de lá, porque é bairro Colonial que apareceu para mim aqui. E se eu não me engano, o bairro Colonial é o que tem lado esquerdo da BR-116, quem sobe, né? E é justamente onde fica a Ambev. Então, de repente, pode ser um funcionário que está indo de uma unidade para outra. Só acho. Ou só coincidência, alguém que mora no bairro Colonial e trabalha aqui na Ambev em Porto Alegre. Ou só tava passando por ali e resolveu pedir o carro na frente da Ambev, assim como quem vai a merda, e tá voltando para casa. E o motorista aqui tá elocubrando a respeito. Porque essa é a parte boa, né, dessa vida, ficar elocubrando, tentando inventar, tentando adivinhar o que tu vai levar, para onde tu vai levar, da onde vem, do que se alimenta. Eu nunca faria uma viagem dessas, nessa hora, sob uma hipótese, por uma situação normal de temperatura e pressão. Mas o que menos está hoje é normal de temperatura e pressão. Tá tudo estranho, tá tudo esquisito. Mais uma vez, como eu comecei a falar, e o TDAH bateu forte, Marcelo. Joey Montana. O que eu tava falando? Levei 2 rapazes pro bairro Colonial. E daí eles me falaram para eu não passar na avenida que tem na frente da Ambev. Porque, se eu não me engano, a avenida que tem na frente da Ambev também tem a Gerdau. Ou eu posso estar enganado. E é muito provável que eu esteja enganado mesmo. Mas eles falaram para eu não passar na avenida que passa na frente da Gerdau, na verdade, que eu acho que é a mesma que passa na frente da Ambev. Ambev é que faz cerveja e a Gerdau é que faz aços, para quem não tá ligado. Porque ali tinha muito risco de furar os pneus. Eu disse, por que tem risco de furar o pneu? Eu perguntei pra ele, né? Os caminhões da Gerdau derrubam muitos pregos na via. Daí eu fiquei pensando, será que é verdade mesmo? Será que caem pregos na via dos caminhões que carregam um prego do lado pro outro? Uma das coisas que a Gerdau faz são pregos. Ou se é só uma lenda urbana, tipo, sabe aquela coisa, tipo, não come manga com leite que tu vai morrer, aquelas coisas meio malucas que as vó falavam, sabe? Não passa na avenida da Gerdau que tem muito prego. Lembrei agora, assim como que vai a merda. Já foi paga a corrida, eu acho, né? Tu pode adicionar uma parada. Por que não vai dar também? Por quê? Foi eu que pedi então... Foi outra pessoa. Que eu ia ir dali direto pra casa. Não, né? Só se tu pedir, só se tu adicionasse uma parada. E mesmo assim eu não posso aguardar. A parada é para embarque e desembarque. Eu não sei quanto tempo que tu pretende ficar ali. Eu ia pegar minhas coisas mas independente disso, tu teria que colocar no aplicativo e adicionar uma parada para seguir contigo, né? Mas não foi tu não é tu, o Diego? O Diego, meu teu chefe? Meu chefe.
voucher. Não, tranquilo. Ele teria que fazer isso. Tipo, se ele adicionasse uma parada, daí eu poderia continuar, sem problema. Assim, eu deveria ter avisado. Deveria ter avisado, estão chegando agora, exatamente. Ele já teria tido tempo de fazer isso, inclusive, durante a viagem. Ah, dá pra fazer isso durante a viagem? Dá? Eu achei que era Não, só dá, depois. dá. O ideal é que faça isso antes para o motorista, quando pegar a corrida, saber de tudo, entendeu? Saber de tudo que vai acontecer. Entendi. Mas, conversando, como tu tá falando comigo de boas, assim, perguntando, questionando, dá sim, dá para fazer. O aplicativo permite que tu altere o destino, que tu inclua paradas, sem problema nenhum. Faz parte do aplicativo. E agora foi, também vou ter que chamar o... Agora tu chama outro, tivesse falado antes, tivesse conseguido resolver essa questão, não teria problema nenhum. Feito então, meu bruxo. Então, valeu. Bom descanso aí depois, então. E tenha uma ótima semana. Agora você tem que cuidar para não furar o pneu com os pregos da Gerdau aqui. Bah, que cara, esses buracos aí também. Não, os buracos dos caminhões, né? Uma vez os passageiros falaram assim, só cuidado com os pregos na rua aí. Feito, amigão. Valeu, Bruno. Tchau, tchau. Existe a lenda. Existe a lenda, ele já sabia disso. Exatamente, funcionário da Gerdau. Da Gerdau não, da Ambev, a Gerdau do outro lado da rua. Eu não tava louco mesmo. Eu estou aqui na portaria da Ambev e ali do outro lado é a Gerdau. Essa rua é toda esburacada mesmo, porque cheio de caminhão aqui, entrando e saindo o tempo inteiro. E parece que tem prego mesmo. Agora tem que tomar cuidado. Deixa eu ligar X antes de sair daqui. Aliás, não vou sair daqui sem passageiro de jeito nenhum. Eu só vim também, não comentei isso antes. Que aqui é o Distrito Industrial de Sapucaia do Sul e agora são 10:05. Já tocou, ó. Arroio da Manteiga não me leva. Não me leva. E eu tenho chance de pegar uma coisa aqui direto de Porto Alegre. Ou, mesmo que não seja Porto Alegre, 25 pila para Hamburgo Velho. Não vamos se afundar mais, né? Hamburgo Velho é muito longe de Porto Alegre. Hamburgo Velho é muito longe. 8 pila para Sapucaia, não. Se estivesse pagando R$2 o KM naquela Hamburgo Velho, tava dando 20 km para 25 pila. Se estivesse pagando 45 pila, eu ia. Tudo certo. Depois eu que me vire para voltar. Esse teve reajuste aqui que eu andei 5 km a mais porque eu vim pela Avenida do Parque, rodovia do Parque. E deu 5 km a mais. E o próprio aplicativo do Uber me deu como alternativo, sabe? Ele tem as duas rotinhas ali e tal. E eu escolhi vir. O colega parou do meu lado, tá me marcando agora, tio. Agora eu e ele disputando as mesmas corridas de merda. Não. Tô pedindo o VAR aqui. Revisão. Ver se rola. Quando ele pensa muito, ele dá. Deu, ó. A bagatela é de 2,47. Padronizado já, sabe? Não tem nem vergonha. Ele simplesmente vê que rodou a mais 2,47. Ponto. É sempre assim. Padrão, sabe? De vez em quando vem uns 15 pila perdido. De vez em quando vem. É raro, mas acontece. Uns 15 pila de reajuste. Mas normalmente é 2,47. Pelo jeito parou de tocar. Meu colega aqui estava desembarcando o passageiro, na verdade. E agora provavelmente vai fazer plantão aqui também junto comigo, né? Eu vou sair antes que alguém me tire daqui. Eu vou estacionar ali aqui, ó. Nesse lado aqui da Avenida Borges de Medeiros. Pra não ficar trancando a entrada da firma, né? Não tava, mas daqui a pouco ia sair um caminhão. Ou chegar um caminhão e ia dar problema. E aqui eu vou esperar. Meu principal passageiro do dia, o próximo. Eu fico puto com isso, sabe? O estagiário te dá a porra da destino, aquela coisa toda, daí quando tu quer usar, quando tu precisa usar, tu não consegue, porque muitos motoristas estão usando, patati patatá, daí tu tenta forçar, não consegue, que é função, sabe? No fim tu como a corrida para Ubra, pegar no hospital de Sapucaia do Sul, Hospital Getúlio Vargas, e levar para o hospital da Ubra, 18 pilinhas, daí eu consegui direcionar, porque daí eu vou fazer a corrida. Porque antes eu peguei uma corrida aqui, fiz o esquema aqui, e daí quando eu cancelei a viagem, que não ia fazer, porque era a viagem para dentro do Sapucaia de 8 pila, só peguei para
para conseguir colocar o destino. Daí eu cancelei a corrida e ele ficou off. Esse estagiário tá sempre ali na rede, impressionante, né? Sempre na rede. Inacreditável, mas eu entrei contramão nessa rótula aqui. Vou ali então pegar, nem vi o nome do passageiro, vi que é mulher. Vou confirmar agora aqui. Elisandra. Hospital Getúlio Vargas, aqui no centrão, bem no meio de Sapucaiá. E levar ali para o Hospital da Ubra em Canoas. Já direcionei para Ipanema. Não que eu vou querer ir para casa agora, mas para forçar uma viagem para dentro de Porto Alegre. Prédio 1, é isso? Perfeito. É nesse retorno aqui, não? Confesso que poucas vezes eu vim aqui. Feito então, uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Obrigada igualmente. Valeu, tchau, tchau. Tchau. No fim, na minha cabeça, 983 centro de Canoas, não. Na minha cabeça era hospital, porque eu peguei num hospital. E aqui tem o Hospital da Ubra, né? 33 pila para mercado público. Agora tu veio, merda. Ah, buscar lá no Igara. Vamos dar ali, Adriano, 2.2 km de distância, 6 minutos, 6 quilômetros, 6 minutos. 2.3 km de distância, 6 minutos para levar para o mercado público. 33 pilinhas, 22 km, nada mais. Não tá fácil hoje, gurizada, mas quem disse que seria? Eu? Não, 5h20 da tarde. E sabe o que mais tem a sua cara? Tá bom aqui então? Tá ótimo. Muito bem, uma boa noite aí pro senhor, bom final de semana, tudo de bom, viu? Eu posso desembarcar em qualquer lugar, diz ele pra mim quando eu parei na sinaleira com a Uruguai ali. Deus, tá? O senhor quer descer aqui agora então? Qual é seu plano? Perguntou ele pra mim, meu plano? Ai, meu Deus, olha, meu plano é desembarcar o senhor no mercado público, né? O senhor marcou o mercado público. Ah, então tá, então pode ser lá mesmo. E agora, José, o que eu faço? Fujo pra onde? Tá tocando umas coisas esquisitas no Comfort, o X tá desligado nesse momento. E o mapa tá nojento. 1,50 de dinâmico aqui no centro histórico às 6h02 da tarde. Essa é a realidade de janeiro. Não adianta reclamar disso. O problema foi que ela... Ali, 17 pila para Getúlio Vargas. Ok. Tá, ok. 6 km, 19 minutos. Se eu preciso mijar, daí já vou ficar pifado. Mauá 841, aonde é isso? Ah, essa aí deve ser desembarcante. Deve ser desembarcante da Del. O pessoal da Del fica um dos pontos que o fretado larga. É lá naquela parada do bus, na frente da... Não, mas aqui ela tá dizendo que tá na Siqueira Campos, tia. Tem que adivinhar agora. Olha esse pessoal que não sabe trabalhar com aplicativo. O PIN dela tá na Siqueira. Mas a descrição do endereço tá Mauá 841. O número que, por sinal, não existe. Ou eu desconheço completamente. Nunca vi Mauá 841. Ou é Mauá 1050, que é lá de lá. Ah, pode ser lá de cá, né? Mauá 841. Tá certo? Ah, deve estar naquele edifício que é uma garagem. Que tem um posto de gasolina dos dois e tem a entrada pelos dois lados. Deve ser isso. E aí talvez ela esteja lá na Siqueira Campos e apareceu o endereço daqui. Será? Não sei. Tô tentando entender.
É aqui, né? Isso aqui mesmo. Feito então, uma boa noite pra ti. Um excelente final de semana. Obrigada. Valeu. Obrigado. Sete e 36 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Na real, pessoal, é que me deu um ruim agora na última perna. Bateu um desespero, sabe? Tá pensando, acho que hoje é o quinto dia útil, né? Eu acho que hoje é o quinto dia útil, quinta-feira. Primeiro foi feriado, 2 foi sexta, então foi o primeiro dia útil. E enfim, e foi essa merda que foi hoje. Tá sendo até agora. 8 pila. Vou levar pra Rua Esplêndida. Vai se fuder. Na real que não teve nenhuma... Tô aqui na São Guilherme agora, trouxe a moça ali do Boa Vista, bairro Boa Vista. Na real que não teve nenhuma viagem ok hoje que eu fiz. Não teve nenhuma viagem ok. Nada. Todas foram ruins. A maioria só foi pelo destino. Essa aqui eu não sei porque eu fui. Não que esse destino seja ruim, mas aqui é mais complicado de trabalhar. No Comfort, pelo menos, enfim, né? E X agora vai tocar, sei lá. Eu sei que é o recém o quinto dia útil, isso que eu queria falar. Do mês de janeiro, e já tá essa merda. E tem mais 42 dias de janeiro pela frente. Terceira rua direita, né? Sempre quando eu venho pra cá eu fico mirando a Santa Maria, porque a Santa Maria é que atravessa. Direção Intercap, Rua dos Burgueses, Avenida dos Cubanos. Eu sempre paro por ali quando eu venho pra cá, pra essa região. E ali normalmente toca alguma coisa, principalmente em dias normais, né? Só que não estamos num dia normal. Só queria compartilhar com vocês que bateu o desespero, é isso que eu queria. 17 pila pra Vasco da Gama, 10,20. Olha, nem tudo está perdido nessa vida. Pegar aqui na Santo Alfredo, a próxima esquerda, segunda esquerda, 560 metros de distância, para levar para 10,20 da Vasco, aquele barzinho de date. Uma vez eu escutei o casalzinho falando que é um barzinho para date, é um barzinho para primeiro encontro, o casal se conhecer. Não sei nem o que serve lá, se serve drink, serve comida, mas é uma porta de garagem, parece interessante estar para dentro, bem pequenininho, 10,20 da Vasco da Gama. É que eu vou pegar o passageiro agora, Alice, deve estar indo para um date, só para não passar batido. 4. A música não diz o que foi o dia de hoje. Muito pelo contrário, à noite, principalmente. 9h30 da noite, estou aqui no bairro Nonoai, Rua Mata Coelho. Agora entrei na Quaraí, vou subir a próxima aqui, a São Borja, e depois pegar a Avenida Nonoai em direção ao Cafofo do Sol. A quantidade de corridas que eu recusei agora de noite, de 6h47, ali no Travesseiro, Puffs e o Diaba 4, eu não lembro assim de tantas, sabe? Corridas para buscar 2, teve uma que era para buscar 3 km e levar 2, 6h47. Teve uma coisa que eu fiz, que eu fui buscar no Hospital Moinhos, uma senhora, ali pros Rossi da Piranga, ali, o Rossi, Central Park Rossi ali. Ela disse que ficou meia hora esperando eu aceitar. Uber Planet, né? Não sei tu, mas eu tenho o ranço do Uber Planet e só aceitei porque eu não me dei conta, foi sem querer. Se eu tivesse visto, eu também não teria aceitado. Ela não tem culpa disso, ela só queria ir pra casa depois de um dia cansativo acompanhando o marido dela que estava para ser internado para fazer uma operação de pedra dos rins. Mas eu tive vontade de explicar para ela por que ela não estava conseguindo o carro. Eu entendo baixa demanda, eu entendo que a cidade está esvaziada, eu entendo que o trânsito está vazio, está uma delícia de dirigir em Porto Alegre. Tudo isso eu entendo. Mas é inadmissível e inexplicável o fato desse filho da puta baixar as tarifas
Ó, esse aí tá bom, colega. Aplicativo do Uber grudado no para-brisa. É inexplicável que esse filho da puta vem com essas tarifas ridículas, sabe? Não tem nexo. Não tem nexo. Não precisa pagar dinâmico. Mas paga um valor justo, um valor correto. Que essa senhora não vai ficar meia hora esperando o carro. Dito isto, tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar e tu também. Com o que a nossa cabeça faz com a gente também. Apesar de toda essa reclamação, não foi um resultado horroroso, como vai ser o título desse vídeo, quinta-feira horrorosa. O resultado não foi horroroso. Foi abaixo da minha média, foi abaixo. Foi abaixo do que eu preciso, foi abaixo. Mas não foi horroroso. Só que a cabeça, ela só vê a parte ruim, né? Às vezes. E às vezes é o contrário, às vezes ela só vê a parte boa e pode ser perigoso também. Tu te iludir com certas situações e tal. Eu pensei em tanta coisa pra falar e eu não consigo. Nesse último take, eu pensei em tanta coisa pra falar nesse último take, que a cabeça tá assim, cheia de informação e não sai nada direito, não sai nada de útil. Então bora pra casa descansar, que amanhã é sexta-feira, tem que dar ele no meio, querendo ou não querendo. Tem que fazer meta amanhã, querendo ou não querendo. Sábado é dia 10, tem que pagar meu aluguel. Então entendedores entenderão. Amanhã eu tenho mais um podcast pra gravar, mais um episódio pra gravar. E isso aí tá me dando uma força muito forte, vocês não têm noção. A propósito, foi sobre podcast, parece que a segunda parte do podcast do Caio Livre que tem um problema no áudio, parece não, já tá postado e já tá rolando ali, eu vi, cliquei agora há pouco, tava rolando. Eu não recebi nenhuma mensagem de ninguém dizendo que tá sem áudio ou qualquer coisa parecida, então já deve estar funcionando, porque restou, pelo que eu vi, 20 minutos, então já se passou mais de 1h30 que o episódio foi postado. Então dá uma olhadinha lá no canal KM Livre, na segunda parte do episódio que eu gravei com os guri, lá no início de dezembro. Se atrapalharam, não conseguiram colocar no final do ano como eles tinham prometido. Mas não interessa, interessa o conteúdo que tá lá. Eu achei legal, pelo menos a primeira parte que eu vi. Até dar o problema do áudio, eu achei legal, eu gostei do resultado. Espero que tu tenha assistido e tenha gostado também. Mas de qualquer maneira, acesse lá o canal deles, KM Livre Podcast. E dê um joinha lá, digo que vocês chegaram até através de mim, né? Que eu sou convidado deles, então, por isso que eu tô salientando essa questão. De qualquer maneira, o conteúdo deles é bem interessante. Eles têm feito entrevistas com vários convidados pertinentes à nossa profissão aqui em Porto Alegre, né? Vários motoristas, alguns empreendedores da nossa área. Falei pro Marcelo chamar um taxista também, o Taxi Tramas, que eu já falei do Taxi Tramas aqui algumas vezes. Espero que ele acate a minha sugestão. Só espero, porque eu não tenho nada que me envolver na pauta deles. Mas enfim, já misturei um monte de coisa de novo. Foi, em relação à oferta do aplicativo, uma quinta-feira horrorosa, de fato. Eu não sei quantas corridas eu recusei, principalmente agora de noite. Depois que anoiteceu, parou literalmente, como poucas vezes, de tocar Comfort. E poucas coisas tu fazia assim com... dá pra fazer. Foi as poucas que eu fiz, até que tocou 15 pila lá da Jerônimo de Ornelas, uma viagem de 10 km. 10 km? Mas é perto, não, acho que não chega a tudo isso, mas é perto disso, para trazer o rapaz aqui para Mata Coelho, onde eu finalizei. Nem precisei direcionar para Zona Sul dessa vez. Mas eu ia fazer, eu não ia aguentar mais meia hora recusando corrida lá, como se não houvesse amanhã. A cidade tá bem movimentada, quem tá aí, tá nos barzinhos e tal, ali o baixo Rio Branco, ali na Cabral, tá lotado aqueles barzinhos. Demanda vai ter, o problema é o preço que o estagiário tá oferecendo. Ridículo, inexplicável, inaceitável. Mas enfim, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
e a hashtag para tu deixar no comentário. E eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Pensei agora, nesse instante. Hashtag caiu a ficha. Tava iludido ontem. Ontem eu gostei. Foi bom. Dentro dos contextos. Mas hoje caiu a ficha valendo. Hashtag caiu a ficha. Deixa no comentário aí que eu vou ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Fui!